Olá, eu sou o Guardião. Sejam bem-vindos à Sala de Arquivos. No arquivo de hoje temos um caso um tanto quanto misterioso e surpreendente. Em uma caixa empoeirada com o emblema da aeronáutica, em cima de uma prateleira, encontramos o caso de Granger Taylor, o viajante interestelar. Granger Taylor nasceu em 7 de outubro de 1948, na cidade de Duncan, na Colômbia Britânica. Cidade que sobrevivia da extração de madeira e da pesca. Taylor era considerado por todos um gênio, pois não tinha uma máquina que ele não conseguisse consertar ou até mesmo criar do zero. Taylor viveu toda a sua vida em Somers Lake, parou de estudar na 8ª série da época, pois era autodidata e não tinha problemas que ele não resolvesse. Após largar os estudos, em poucos dias conseguiu um emprego de assistente de mecânico com seu vizinho. O trabalho durou pouco tempo, pois um ano depois ele começou a trabalhar por conta própria como autônomo, passando por soldador, mecânico e fazendo consertos de máquinas pesadas. Seus feitos não pararam por aí. Quando tinha 14 anos, ele projetou um carro monocilíndrico, que hoje se encontra em exposição no Museu de Duncan Forest. Já aos 17, ele reviveu uma escavadeira que todos os mecânicos já tinham condenado. Mas, um de seus feitos mais notáveis foi em 1969, quando ele abriu uma trilha de meio quilômetro, no meio da floresta, para resgatar uma velha locomotiva que estava lá desde 1929. Ela tinha sido deixada para apodrecer e já estava com muitas árvores nascendo por ela e muito ferrugem. Ele a resgatou, levou para o quintal de seus pais, apelidado carinhosamente de Museu Sleepy Hollow. Era um lugar onde se encontrava tudo relacionado a maquinário pesado, tratores, escavadeiras, caminhões, locomotivas, vagões e outros muitos do que ele encontrava no Vale Covisha. Em 2 anos, apenas com seu intelecto, peças reaproveitadas e muito trabalho, ele trouxe a locomotiva de volta a seus dias de glória, e em 1973 foi comprada pela Colômbia Britânica e hoje está em exposição no BC Forest Discovery Center. O tempo passou e Taylor cresceu, se tornando um homem de 1,90 de altura, pesando 109 quilos, e acabou ganhando o apelido de Gente Bem. Ele chegou a tirar sua licença e comprar um avião que ele reformou e vendeu por $20.000. Apesar de trens, automóveis, aviões e tratores o intrigarem, quando jovem ele acabou dominando o funcionamento deles, assim perdendo a magia do desconhecido. Então, já considerado um mestre mecânico, ele se voltou para uma área um tanto quanto desconhecida e misteriosa: os OVNIs. Tudo sobre o assunto o intrigava: como se moviam, o tipo de propulsão, qual a fonte de energia usavam, várias perguntas que o animavam mais e mais. Então Taylor construiu uma réplica de um disco voador, todo com um tema futurista, no alto dos abetos perto da casa onde morava. Ele levou uns 6 meses para finalizar a construção conhecida como disco voador de Granger. O disco foi feito de sucatas e peças de reposição, ficando pronto no final de 1970. Assim, Taylor começou a coletar tudo que podia sobre OVNIs, artigos, livros, revistas, fitas de vídeo e tudo que tratasse desse assunto. Então ele se enclausurou em seu disco voador de metal e começou a absorver todo aquele conteúdo, teorias, avistamentos, experimentos e outros para entender o assunto. Isso se tornou uma obsessão, o ar que ele respirava. Todas as vezes que ele conversava socialmente, ele acabava entrando no assunto dos OVNIs. Então, um certo dia, refletindo em seus pensamentos, ele diz ter recebido uma suposta mensagem do espaço.
Taylor relatou a seu amigo Nielsen, um mês antes do que viria a ser o maior questionamento daquela época. Deitado no sofá em seu disco voador de aço, ele começou a receber mensagens mentais. Dizia que os seres falavam com ele de outras galáxias. Alguns dias depois, a mesma voz o visitou mais uma vez, mas desta vez o convidando para uma viagem pelo sistema solar. Ele só seria avisado do local de embarque no final do mês, mas mesmo quando ficou sabendo onde seria, não contou a ninguém. Então ele se animou com tudo que iria aprender e experimentar na viagem, que levaria 42 meses de acordo com os seus amigos. Ele estava muito empolgado e ansioso, dizia das possibilidades, de tudo que iria aprender. Seus amigos gostavam e levavam na brincadeira o que ele estava dizendo, achando que era mais uma excentricidade dele. Uma semana antes do ocorrido, Taylor levou um grupo de amigos para uma noite de diversão na cidade como se fosse uma despedida. No dia 28 de novembro, uma noite antes da grande viagem, Taylor entrou no quarto de seu padrasto Jim e teve uma longa conversa com ele, expressando toda a sua gratidão e respeito por tudo o que Jim tinha feito por ele em todos aqueles anos. Jim não sabia que aquela era a última vez que eles conversariam. Sua mãe estava de férias no Havaí, coisa que ela não fazia há anos. Taylor então escreve 2 testamentos sem o conhecimento de ninguém, com instruções detalhadas de como seus pais deveriam distribuir seus bens caso ele não voltasse. A última vez que ele foi visto foi no Bob's Grill por uma atendente chamada Linda Baron. Ela relatou que ele chegou por volta das 18 horas, sentou-se sozinho em uma mesa, jantou e às 18h30 saiu enquanto começava uma tempestade que viria a causar muitos estragos naquela noite. Ela também relatou que ele estava sem um casaco adequado para aquela tempestade e essa foi a última vez que Granger foi visto. No dia seguinte, seu padrasto Jim, visivelmente preocupado, entrou em contato com a Polícia Montada Real Canadense, que tomou todas as providências rapidamente, colocando os dados de Granger no sistema caso tivesse qualquer sinal dele. E várias buscas foram feitas na região apesar de a cidade ainda estar se recuperando por conta da grande tempestade do dia anterior, que foi uma das maiores dos últimos 50 anos. 4 anos após o sumiço, o oficial Denchuk assume que o que mais te intriga é que a picape Datsun 1972 de Taylor nunca foi encontrada. Como algo tão grande pode ter sumido sem deixar rastros? Desde o dia do sumiço de Taylor, nenhuma multa ou renovação do documento da picape foi feita. É como se ela tivesse sumido como fumaça. O padrasto de Taylor, durante os anos 80, ofereceu várias recompensas por informações da picape ou de seu filho, mas sem êxito, até apareceram algumas informações falsas. Mesmo assim, ele continuou sem perder as esperanças. 6 anos depois do desaparecimento, a picape de Taylor foi encontrada no Monte Siquer, que fica próximo a Duncan. O que deveria ser um sentimento de alívio, na verdade, só trouxe mais questionamentos. A picape tinha sido explodida em milhares de pedaços, o que pode ter sido uma explosão colossal, pois havia estilhaços fincados nas árvores e pedras ao redor e uma cratera consideravelmente grande teria se formado no local, mas nenhum vestígio de Taylor foi encontrado. Isso traz mais perguntas do que respostas. Como uma explosão com capacidade de explodir uma picape em milhares de pedaços teria acontecido e ninguém teria ouvido, sendo que a menos de 1 quilômetro dali há moradores, mas nada foi ouvido ou visto. No dia 29 de novembro de 1980, Granger Taylor desapareceu sem deixar vestígios. Em 29 de maio de 1984, a expedição interestelar de 42 meses de Taylor chegaria ao fim, mas ele nunca retornou. Então, o que teria acontecido com Taylor?
É possível que ele tenha achado um mundo incrível e teria desistido de voltar à Terra, ou seu corpo está perdido nas entranhas do Monte Siquer. Deixe sua teoria sobre esse caso, curta, e compartilhe nosso canal para que mais casos sejam revisados. Enquanto isso, fique de olho nas sombras.